Cerca de 10 milhões de brasileiros, 5% da população do país, tem doença renal crônica. O número cresce em todo o mundo e motiva a campanha do Dia Mundial dos Rins, celebrado no dia 12 de março, para alertar sobre as necessidades de prevenção. É uma data muito importante que a gente celebra hoje, que é o Dia Mundial do Rim. Por que a gente celebra isso? Cada vez mais o número de pessoas com doença renal crônica estão aumentando. E aumentando de uma forma assustadora, eu diria. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem pacientes idosos, pessoas idosas, cada vez mais a gente tem pessoas com pressão alta, com diabetes e com sobrepeso e obesidade. Então esses são os principais problemas que a doença renal tem como base, né? Por isso é que as pessoas adoecem dos rins. Claro que existem outros motivos, tabagismo, cigarro, hábitos de vida ruins, sedentarismo, ok? Mas esses são os principais. No Brasil, cerca de 2,9 milhões de brasileiros têm apenas 1/3 da função dos indivíduos normais. A questão é que a maioria das doenças renais são assintomáticas e os pacientes, por desconhecerem a importância do órgão, não costumam buscar ajuda médica. Os principais grupos de risco para que a gente procure o nefrologista são os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, os pacientes que estão acima do peso, os pacientes idosos, aquelas pessoas que já têm algum histórico de doença renal na família, algum parente que já tem algum problema no rim, uma doença policística, uma doença genética, ou que porventura faça hemodiálise, né, para que a gente possa investigar e ver se há alguma relação ou não. De 28% a 46% dos brasileiros com mais de 64 anos têm doenças renais crônicas. Essa é a situação mais crítica que leva o paciente para as terapias renais substitutivas, como a hemodiálise e o transplante renal. Cada vez mais o número de pessoas com doença renal crônica estão aumentando. E aumentando de uma forma assustadora, eu diria. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem pacientes idosos, pessoas idosas, cada vez mais a gente tem pessoas com pressão alta, com diabetes e com sobrepeso e obesidade. Então esses são os principais problemas que a doença renal tem como base, né? Por isso é que as pessoas adoecem dos rins. Para o especialista, a situação poderia ser evitada com ações simples ao longo da vida, como manter hábitos de vida saudáveis, controlar o peso, praticar atividade física e evitar a automedicação. Afinal, apenas beber água não garante um rim saudável. Antes de passar ao nefrologista, o que a gente deve ter é uma vida saudável. E quando eu falo uma vida saudável, é praticar atividade física, é comer comida de verdade, evitando alimentos processados, industrializados, refinados, açúcares, refrigerantes, suco de caixinha, biscoitinho. Gente, a gente deve desembalar menos e descascar mais. A solução da saúde não está no supermercado, tá? A solução da saúde está no açougue e no verdurão. Ser saudável pode ser mais simples do que parece. Em algumas situações a gente complica as coisas. Você não precisa de caixas de remédios, números. Você não precisa dos suplementos mais maravilhosos do mundo. Na grande maioria das pessoas, a gente precisa de comida de verdade, de dormir bem, de manejar estresse, de ver momentos felizes em família.